Oi, oi, oi! Sejam todos bem-vindos. Mais um Pô de Mulher começando por aqui. Já se inscreveu aqui no canal? Lembrando que o Pô de Mulher é aqui no canal Juliana Rangel News, tá? Do YouTube. Ou então na plataforma digital mesmo, aí no Spotify, do Pô de Mulher, tá? Gente, é tanta mulherada que tá passando por aqui top, né? A gente tá viralizando lá no Instagram. Você não segue também o Pô de Mulher? Tá aí na sua tela do Instagram. Vai lá pra seguir, tá? Que, ó, os vídeos estão pegando fogo, que a mulherada tá falando tudo que tem que falar por aqui, viu? E, ó, antes de apresentar aí a minha convidada de hoje, eu quero falar da Caneca Itaúsa RP e agradecer aí nessa parceria, essa caneca aqui que a gente sempre traz todos os episódios com muito carinho e que é um presente aí para o nosso convidado, para a nossa convidada, né? Aqui no caso do Pô de Mulher, de recordação aí que leva aí para casa, né? Bom, vou apresentar aqui a minha convidada. Eu consegui tirar ela lá da clínica dela, do salão, porque eu falei, gente, ela tem que vir contar a história dela. Uma que eu admiro ela desde quando eu conheci ela, e eu vou contar como é que eu conheci ela. E assim, sempre que eu sento lá, que ela vai cuidar aqui das minhas unhas, ela me conta as histórias da vida dela, as coisas. Eu falo, cara, que mulher empoderada, que mulher de personalidade e que tinha que estar aqui para compartilhar com vocês aí do outro lado da telinha, né? Ou do áudio, a história de vida dela. Eu tô falando da Chay Oliveira. Chay, seja bem-vinda. Muito obrigada, Ju. Obrigada pelo convite. Ó, vamos lá. A Chay, gente, é neodesigner. Neodesigner, para quem não sabe, ela vai explicar melhor. Porque, inclusive, ela foi pioneira aqui em Ribeirão Preto, quando veio essa novidade em 2017, que é a questão das unhas de fibra de vidro, que hoje, nossa, toda mulherada usa, né? É um sucesso. Mas, antes dela chegar, dela se encontrar na profissão dela e revelar todo o seu talento aí que ela tem para essa área, a Chay já passou por várias coisas, né, Chay? Eu acho muito legal porque você construiu uma trajetória passando por vários setores, grandes empresas, até mesmo trabalhando, por exemplo, para quem não sabe, a Chay é de Franca, né? A sua família tem mercado lá, né? Há 50 anos, não é isso? Isso mesmo. Ou seja, você começou trabalhando com seus pais. Isso com mesmo. Quantos anos? Desde quando eu era criança, eu já ficava no mercado, adorava, né? Então, Tinha 8, 10 aninhos, já adorava. Então, assim, esse espírito empreendedor, ele já vem daí já de convivência, né? De estar ali com seus pais, de conhecer e tudo mais. Mas só isso não bastava, né? Tipo assim, tinha que ter algo a mais, né? Você tinha que ter aquela coisa de... Não tá bom, né, gente? Sabe quando você fica assim, ai, não, eu preciso fazer alguma coisa, tá na hora da mudança e vamos. E aí, por exemplo, você ficou com seus pais até quantos anos no mercado? Até os 18 anos. Aos 18 anos, 18 e meio mais ou menos, eu arrumei meu primeiro emprego fora de casa. E foi o quê? Eu fui secretária numa rádio AM de Franca e era junto com o jornal da cidade também, que é o Comércio da Franca. E aí, com 3 meses, eu consegui uma vaga para vendas de publicidade no jornal. Daí que vem essa comunicação, então. Nossa, dali eu aproveitei tudo, porque eu tinha acabado um curso de radialista no Senac. Você chegou a fazer um curso, Cheguei então, a fazer o curso. Explicado. Por isso que eu procurei a rádio na época, para eu poder encontrar uma oportunidade ali, né? E acabou que foi vendas completamente, sempre do jeito que eu imaginava. E o curso me ajudou muito, né? A desenvolver, conversar. O start foi ali. E aí você ficou quanto tempo trabalhando na rádio e no jornal na parte de vendas? Como secretária eu fiquei 3 meses. E na área de vendas eu fiquei mais ou menos 1 ano e pouquinho. E aí veio a mudança de novo. A coisa do, né? Vamos mudar, gente. Não, quando eu me vejo há tanto tempo fazendo unha assim, eu penso, nossa, tô durando. Mas eu acho que é porque você se encontrou, né, Chay? Não tenha dúvida. É a sua área, né? Na verdade, eu não faria nada que não me fizesse completamente feliz. Então, às vezes, quando eu me vejo hoje olhando, as empresas que eu fiquei... Nunca fiquei meses, né? Foram pouco tempo, mas, tipo, era 1 ano, 2 anos, assim. Porque tem gente que
Ó, entra e não sai nunca mais das empresas, Faz né? uma carreira, né? Faz uma carreira de anos. E eu não fiz, mas realmente é porque eu não tinha me encontrado. E pra mim foi assim. E eu sabia que na hora certa ia acontecer, e aconteceu. Tá, e como foi essa trajetória de ir pulando, né? De uma empresa para outra, até você chegar e se encontrar aí? Olha, eu falo assim, a rebeldia que eu tive toda na adolescência, ela pulou um pouquinho pra vida adulta também. Só que isso era muito mais pra incomodar o que não me deixava feliz. Se eu não tô feliz, eu vou mudar. Não sou obrigada a nada nessa vida, né? Então, assim, eu saí do jornal, fui trabalhar com empréstimo pessoal na Lojas MIG. E eu posso falar o nome de todas as empresas? Pode, claro que pode. Aí eu trabalhei na MIG na época, depois, aí fiquei lá quase 2 anos. Saí da MIG, pedi demissão e fui trabalhar com faxina e com babá, como babá, nos Estados Unidos. Gente, isso ela me pegou de surpresa porque eu não sabia. Isso ela não me contou, por exemplo, entendeu? Aí eu olhei aqui e falei, como assim? Você foi para os Estados Unidos? Aí você foi, na verdade, fazer um intercâmbio? Não, você foi para trabalhar eu fui mesmo? direto pra trabalhar mesmo. E como foi esse processo? Fui direto, ó. 22 anos. 22 anos. Tá, mas para tudo, peraí. 22 anos, a gente tá falando que ano mais ou menos aí? Olha, foi mais ou menos. Tem 16 anos, que eu estou com Ixi, 38, eu sou péssima de 2022, 2006, mais ou menos. Mais ou menos 2007. Foi em 2007 que eu fui. Tá. E você foi como? Você decidiu? Fui por uma agência. Na época, que saía muito no jornal, trabalhe nos Estados Unidos sem falar inglês. Lembra dessa época? Lembro. Eu falei, minha chance, vou embora. E assim, eu sempre fui uma pessoa que eu sempre ganhei bem. Né? Mesmo trabalhando com os meus pais, que infelizmente é um erro muito da nossa geração, os nossos pais não ensinavam muito a gente a tal da liberdade financeira. A gente tinha liberdade financeira, mas a gente não tem a educação financeira, né? Então, eu sempre quis ganhar mais. Nunca pensei em poupar. A minha intenção sempre foi ganhar mais. Continua sendo, mas hoje eu aprendi a poupar um pouco mais também, né? Então, e aí eu falei, é minha oportunidade, vou embora. Só que na época o dólar era muito baixo. E eu saí daqui das lojas MIG ganhando coisa de 5, 6 mil reais. Eu fui para os Estados Unidos para ganhar 12, 10. Imagina isso para uma menina de 22 anos. 12 mil reais na mão. Pergunta e o dólar era desvalorizado naquela época ainda. E se Desvalorizado. fosse hoje, então... Tava rica. Não tava nada, eu tinha gastado tudo se eu tivesse 20 anos de novo. E aí você foi pra lá. Mas assim, você que fez todo o processo ou seus pais te ajudaram? Não, eu fiz tudo sozinha. Os meus pais me incentivaram muito, sempre. Todas as decisões, os meus pais sempre me orientaram, apesar de ser sempre pessoas muito simples e humildes, eles sempre me orientaram. Filha, cuidado. O que era o maior cuidado? O medo, né? Da gente ser roubada lá, né? De órgãos, de tráfico de mulheres e tudo isso eles pensavam. E aí eu fui por uma agência. Então, o que deu uma tranquilidade pra eles, né? Chegou lá, tinha uma senhora que cuidava da gente, de recepcionar a gente, assim. E foi assim, foi uma experiência incrível. E aí, até o visto, por exemplo, você que se virou, foi atrás. A agência. Mas, tá. Você procurou agência pra poder fazer os trâmites. Na e você época, o Wagner Garcia, que é o finado Wagner Garcia, ele era primo da Luiza Helena, do Magazine Luiza. Eu tinha contato com ele por causa da rádio. Então, ele me orientou. Ele me orientou com roupa, como ir. Ele me orientou o que falar, todas as documentações. Eu fui mais orientada até por ele do que pela agência. Então, assim, foi sensacional. E tive visto, assim, aprovado na hora. E aí você foi? E eu fui. Trabalhar de babá? Primeiro eu fui trabalhar fazendo faxina em hotel. Aí fiquei quase 40 dias. E aí eu vi um anúncio num jornal lá procurando uma babá. Eu falei, ai, que legal, vou parar de fazer. Já usava alongamento, tá? A minha mãe falava assim, quero só ver até quando vai durar essas unhas lá. Gente, as unhas de lá já eram como são hoje. Tipo assim, muito grosseiras. Cada salãozinho, cada esquininha de baixo, a gente no Brooklyn lá tem um salãozinho. Sempre. Eu morei em Orlando.
Eu fui pra Orlando. Aham. E aí, Eu tô falando de Nova York. Oh, meu Deus. eu- Mas você ficou, no caso, em Orlando. eu fiquei em Orlando. Depois que eu fui babá, que aí eu consegui um emprego. Aí eu fiquei nessa seletiva uns 20 dias, mais ou menos. E eu falo que se eu tivesse uma loucura que eu já cometi na minha vida, a loucura foi essa. Eu fui cuidar de 3 crianças. 3, 5 e 8 anos. E aí você morou com a Morei família? com eles. Morei com eles. E por que loucura? Porque na entrevista, minha patroa falou assim, ó, Andressa, um beijo, inclusive, porque a gente é em contato até hoje. Ela falou assim, eu preciso de alguém que me ajude a educar meus filhos. Eu não tô conseguindo pôr limites nos meus filhos. E eu assim, imagina, eu sempre brava, né? Meus pais sempre muito bravos. Daqui Falei assim, que eu vou "Deixa resolver a comigo." situação. Louca. Gente, fui brava mesmo. Fui muito brava. Foi assim, gente, eu tomei um baile pelo menos uns 40 dias. As crianças faziam xixi no carpete. Acordava, eram 3 suítes, uma para cada criança. Eles tinham tudo. Tudo. Porque ela Família realmente de não dava classe limite pra eles. alta, né, dos Estados Unidos. É que assim, ó, pra nós, a facilidade quando você chega lá, ela é muito grande. Tanto que com 3 meses, mais ou menos, que deu uns 70 e poucos dias, eu comprei, isso era 2007, eu comprei um New Civic, um Civic na época, né? 2002, por Que era $1.800. Carrão, né? Aqui, imagina, não ia nunca, entendeu? Não desse jeito, $1.500. E aí eu falei, gente, deixa comigo, vou ajudar a educar. Gente, tomei um baile, viu, um bom tempo com eles, mas até educar, até pôr ordem, regras, como os meus pais tinham feito comigo. E deu muito certo, muito certo. Eles me obedeciam bastante, a gente mais brincava mesmo, porque eu acho, hoje eu tenho uma visão completamente diferente de educação, né, com a criança, até porque o mundo mudou demais, mas quando eu vim embora foi um chororô danado. Nossa. Ô, Chay, e nessa época que você tinha 22 anos, você já sabia da existência do neodesigner aí, das unhas de fibras de vidro? Já na época eu usava porcelana. Já era, na verdade, vamos falar, o alongamento, Já né? era Só o que aí veio alongamento. evoluindo a questão do material, né? Você sabe o que eu acho? As pessoas agora, elas estudam mais. Então, quando as pessoas viram a oportunidade de ter um novo emprego, uma nova profissão, elas se dedicaram mais a estudar. E aí, a cabeça da profissional, tanto da manicure quanto da nail designer, ela evoluiu muito, graças a Deus. E é isso que faz toda a diferença no nosso mercado. Tá. E aí, nessa época, já existia esse tipo de estilo de unha e você já usava. Eu já usava, eu fui pra lá usando alongamento de porcelana. Mas era muito pouco divulgado, né? Não tinha tanto essa moda, vamos dizer assim, da facilidade, a praticidade de você ter, né? Ó, na época, eu pagava mais ou menos R$100. E eu Nossa, tinha que mas fazer R$100 naquela época seria o quê? Uns 400 por hoje? aí. Né? E assim, eu tinha que voltar a cada 15 dias porque caía muito, né? Quando eu voltei dos Estados Unidos, lá eu tirei, né? Deu uns 6 meses assim, eu falei, gente, vou tirar, acabei ficando sem. E aí, quando eu voltei, passou uns 3 meses, eu fiz novamente, e aí eu já fiz o outro método, que foi a unha de gel. Que Já foi aqui. foi evoluindo. Eu acho que o que mais ficou famoso foi a unha de gel. Tanto que hoje as pessoas ainda falam unha de gel, né? Há muitos termos técnicos ainda, mas a maioria das pessoas conhecem como unha de gel. Aqui em Ribeirão ficou muito conhecido como fibra de vidro, né? Mas tem muita gente que ainda conhece unha de gel. Fala de gel, mas na verdade é a mesma coisa. É a mesma... Usam o mesmo nome, na verdade. O que acontece? Quando a gente fala... tem diferença do método extensor para a técnica, entendeu? Então, assim, quando a gente fala em unha de gel, a gente vai usar um molde para colocar, que é o molde de papel. A fibra de vidro é o método extensor. Mas em cima da fibra de vidro vai o gel. Entendi. Entendeu? Então, vai exatamente o gel. É praticamente a mesma coisa. A questão de durabilidade, de resistência, depende da forma como é feito. Da forma como ela vai ser desenvolvida, como ela vai ser finalizada e a qualidade dos materiais. Entendi. E lá nos Estados Unidos, você ficou quanto tempo lá? Fiquei 1 ano. O que você aprendeu nesse 1 ano lá? 22 anos com até carro.
Que, Gente que do céu. perigo essa Shine Eu nos Estados Unidos e Orlando de carro, gente. eu a- 22 Eu anos. aprendi que eu queria ser milionária. De Que ver aquilo a ainda era vida, muito né? pouco. É. Foi. E assim, ó, eu falo, País a primeiro minha mundo. maior lição foi valorizar os meus pais. Essa valorização, eu realmente fui uma adolescente que dei muito trabalho na questão de rebeldia, sempre quis ser dona do meu nariz e não sei o quê. E lá, quando você vai morar em outro país, você nasce de novo. Você tá longe de tudo e de todo mundo. Se vira, né? Se vira, sabe? Tinha contato, na época a gente falava através de câmera, né? Não tinha WhatsApp ainda. Então, a gente falava, mas quando eu passei o primeiro aniversário, que na época só tinha o meu sobrinho mais velho, que hoje tem 19 anos, quando eu passei o primeiro aniversário, eu percebi o quanto eu amava a minha família mesmo. Eu gostava de estar perto, que por mais que às vezes a gente não estivesse tão perto todos os dias, a importância que eles faziam na minha vida, como deve fazer na vida de todo mundo, Você começou a muito sentir grande, né? falta. Comecei a sentir falta. E foi muito rápido, porque, tipo, foi 4 meses isso. Em 4 meses, eu passei meu primeiro aniversário longe de todo mundo. E eu sou uma pessoa extremamente festeira. Então, quando eu voltei, mãe é sempre quem sofre, né? E foi a primeira pessoa que eu pedi perdão. Por tudo que eu tinha feito, de ser rebelde, de responder. A minha mãe me bateu na boca até 21 anos, quando eu respondi ela a última vez, antes de ir. E respondeu como, assim? você Não, fala? eu dava má resposta. Às vezes, Tipo, mal educado. mal educada, falta de educação. E ela falava, você pode estar com 30 anos e com um monte de filhos, que se você me responder, você vai apanhar na boca do mesmo jeito. E até 21 anos você apanhou na boca. Até 21 anos. E quando eu fui morar nos Estados Unidos, era assim, era como se eu tivesse renovado 10 anos na minha vida mesmo, porque foi sensacional. Não foi fácil. É que eu não vejo problema nas coisas quando elas têm solução. Eu não sou uma mulher que vou ver problema, sabe? Eu tava lá, eu tava passando os perrengues, tava isso, sabe? Mas eu queria nem saber, eu tava aproveitando, tava viajando, tava conhecendo gente nova. Eu não tava pensando nos perrengues. E eu sou assim até hoje. Mas depois que a gente analisa tudo, quando a gente volta, quando a gente olha, eu vi o quanto eu amadureci com isso. E com certeza, quem ganhou muito foi minha mãe. Quando eu pedi perdão pra ela, ela quase chorou. E você precisou ir do outro lado do mundo, ficar sozinha pra amadurecer. E valorizar quem realmente merece. E aí você voltou. Aí voltei pra cá. Eu tava no Walmart com a minha mãe, e aí, em Franca, isso. E aí, uma colega de trabalho nos encontrou. Fazia 2 meses que eu tinha voltado. Ela, Chay, não acredito. Eu tava te procurando, eu fiquei sabendo que você tinha voltado, não sei o quê. Quero te indicar pro meu chefe. Aí eu falei, como assim? Ela falou assim, pro Ricardo na BV, que não sei o quê. Você é maravilhosa, tem uma vaga, é sua cara. E eu, B.O. que estava. Aí eu falei assim, arrasou. E aí, eu peguei e voltei e falei, fechou. Ela falou assim, ó, vai lá amanhã. Eu já chamou ele no rádio, combinei a entrevista no outro dia. Empresas grandes não vão te aceitar se você tiver com um nome no SPC e no Serasa, né? Hoje eu já nem sei como está isso, né? Mas eu acredito que isso ainda como deve valer. E eu voltei com dívida dos Estados Unidos, porque eu não paguei nada. Eu tinha 30 mil reais de dívida. Como assim? Não pagava nada. Não deixava chegar a carta, não deixava chegar nada. Fui e não paguei as contas, gastava o dinheiro, pagava só minha moto. Que eu tinha uma moto na época. Vai vendo. Mas você fala as contas aqui do Brasil. Do cartão. Não, dos cartões. Fiz as dívidas e fui embora. Quando fui embora, eu falei, depois eu pago. Quando eu estiver lá, eu pago. Cheguei lá, nem dei bola. Minha mãe nem sonhava. Quando ela falou da vaga de emprego, eu já sabia que ia me dar um B.O. Ou seja, você foi para os Estados Unidos para ganhar mais. Ganhei. Pra fazer seu pé de meia, mas aí você gastou isso aí. Gastei. E eu não voltei se com 3 mil organizou. reais. Vai vendo. Aí, Ju, Além do carro, o que você gastou mais? O que você gastava? Festa, ia viajar. Só isso. E você acha que pagava 200 reais da minha moto por mês, em vez de quitar a moto, desse jeito. Isso porque quando eu fui trabalhar de babá, ela me deu o carro. Era uma Lexus, gente, que eu sou apaixonada até hoje, que o carro da babá lá é Lexus, viu? E aí... E eu não pagava, né, pra morar com ela. Ela me ajudava até a fazer dieta, ela era maravilhosa.
Voltei com essa dívida, falei, bom, eu sempre consegui tudo que eu queria. Eu sabia que aquela vaga de emprego ia ser minha. Mas, por exemplo, peraí que agora eu quero entender mais. Essa dívida que você deixou no cartão nos Estados Unidos, não tinha como também te cobrar, que a única coisa é que eles poderiam te proibir sua entrada lá, não é? Não, as dívidas ficaram aqui. Era dívidas aqui. Porque você usava o cartão do Brasil lá. Do Brasil. Na verdade, eu nem usava o cartão do Brasil lá. Mas, tipo assim, se eu fui embora em janeiro, as dívidas que eu fiz até dezembro, eu deixei uns 3 cartões sem pagar. Então é isso que eu tinha entendido. Entendeu? Então, tipo assim, é a dívida que você deixou aqui no Brasil. A dívida que eu deixei aqui no Brasil. Aí você foi para os Estados Unidos para ganhar mais. Você poderia ter pago todas essas dívidas, você gastou lá e você não pagou. Ou seja, quando você voltou, com uma mão na frente e outra atrás, as dívidas ainda estavam aqui. E seus pais nem sonhavam disso. Nem sonhavam. Quando ela falou isso, eu falei, meu Deus, ela ainda tinha que falar isso perto da minha mãe. Minha mãe sabia que eu conseguia o que eu quisesse. Qualquer emprego eu conseguiria. E eu falei, meu Deus, eu vou passar nessa entrevista e não vou poder assumir a vaga. E a Débora ainda virou e falou assim, Chay, você não vai ganhar menos de 10, 15 mil reais registrada. Falei, tô feita, né? Tô feita e ferrada, né? Aí, chegou no outro dia, fui na entrevista, lógico, né? Passei. E aí, falei pra ele, falei, Ricardo, só tem um problema. Aí, ele falou assim, qual? Eu falei, eu tô com o nome no Serasa. Aí, ele falou assim, mentira. É muito? E eu falei assim, pelas minhas contas, uns 23 mil reais. Naquela época. Ele falou assim, cara, como assim? Aí eu falei, é um BO. Aí ele falou assim, você acha que tem condição de limpar? Eu falei assim, olha, tem 2 coisas. Eu posso limpar ou eu posso morrer. Uma das 2, porque os meus pais não sabem. Aí fui pra casa, falei com a minha mãe. Aí minha mãe, e aí, filha, não sei o quê. Super feliz, né? Tinha chegado dos Estados Unidos, o que eu precisava? De um emprego, né? Eu falei, então, mãe, deu certo. Mas tem um porém. Aí ela falou... Você contou pra sua mãe? Tinha que contar, eu não tinha o que fazer. Aí você não apanhou só na boca, você apanhou no tudo filha, quanto é canto. Vai vendo o que aconteceu. Aí eu falei, mãe, eu tô... Aí eu já comecei a engasgar, né? Aí eu falei, então, mãe, é que eu acho que eu tô com o nome no Serasa. Acho. Meus pais criados na roça, nunca deveram 1 centavo pra nada, nem... Pensa, Ju. Ela falou, o quê? Ela falou assim, vai pro seu quarto. Aí eu falei, isso era tipo 10 horas da manhã. Quando foi umas 4 horas da tarde, mais ou menos, ela voltou, Shailane, desse jeito. Ela abriu a porta do quarto assim, ó, abri porque eu não tenho mais ela. Bateu a porta do quarto assim, falou assim, vem aqui. Quando vinha o nome inteiro, ferrou. Senhora, se viesse, nossa, misericórdia. Até hoje, odeio que me chama de Shailane. Por isso que é Chay. Por isso que é Chay. Aí eu falei, aí eu já tava assim, né? Ainda bem que a gente tinha pedido perdão pra ela também, né? Eu nem imaginava que isso ia acontecer, ainda bem que o perdão veio antes, né? Aí ela falou assim, ó, é o seguinte, você tem 2 chances pra poder quitar isso aí. E aí ela me fez uma proposta, ela falou assim, ó, eu posso te emprestar o dinheiro, só que, porque aí eu ia receber por PLR. Ela falou assim, só que 2 anos, que seriam 4 PLRs, eu vou receber elas todinho na minha mão. E aí ela falou assim, você vai vender o carro? Porque já cheguei, minha filha, já arrumei com um amigo meu um Fox que eu tinha. E aí ela falou assim, ó, você vai vender seu carro e eu ia ganhar R$1.000 fixo, né? R$500 vai ser meu, você vai viver com R$500 por 2 anos. Ou você pode pegar o dinheiro no banco, que vai dar mais ou menos R$3.000 por mês, em 24 vezes. Eu fiz as contas e falei, tá louco, nem pensar, né? Não tenho, né? Eu não tinha. Tinha o que fazer. Aí eu falei, não, mãe, eu aceito, pode ficar. Ela falou assim, aí quando chegar no final dos 2 anos, eu vejo o que eu vou fazer com o dinheiro. Aí eu falei, não, tá bom. Minha filha, no que eu falei, tá bom, ela falou assim, agora eu vou te ensinar, você nunca mais a ter dívida. E aí ela me desceu o couro, com 23 anos. Ela desceu o couro de verdade, você acredita? E assim... Eu acredito, porque eu também apanhava horrores. Gente, era terrível. Maior responsabilidade, A minha mãe assim. apanhava todo dia. Nossa. O meu pai foram poucas vezes, Meu mas pai- as poucas vezes, Deus me livre. eu quase morri. Eu não Porque cheguei a... naquela época era muito assim, né, Chay? Era, A correada, educação né? era assim, meu Era. avô catava varinha, quebrava o galinho assim na árvore, vem aqui, Juliana. Nossa Senhora. A Não. ponto da gente pedir pra gente apanhar a varinha ainda, A né? gente fala assim, óbvio que Deus me livre defender isso, né? Mas, cara, aquela época era muito assim, né? É, A educação era assim, só na base do... e Nossa assim, Senhora. ó,
Claro que isso carrega traumas para quem é espancado. Graças a Deus não foi o pelo nosso amor de caso, Deus, né? sim. Mas, gente, às vezes um tapa, dependendo da forma e do motivo, ele é necessário. Ele é necessário. Não se responde pai e mãe. Não se responde pai e mãe. E isso começa, às vezes, não começa na adolescência. Isso começa quando você é criança, com 6, 7, 8 anos. E talvez se a criança toma um tapa com 6, 7 anos, porque eu não apanhei com 6 anos por causa disso, né? Porque os meus pais falam disso, a minha tia. E talvez se eu tivesse apanhado com 6 ou 7 anos de verdade, tomado um tapa na boca e tudo mais, talvez eu não tivesse sido uma adolescente rebelde. Eu também hoje sou defensora de outro tipo de educação e tudo mais. Mas eu jamais vou extinguir o tapa. Né? A gente evolui, mas eu não vou extinguir o tapa se um dia eu tiver filho e falar, nunca vou bater. Não digo nunca, não, porque se for necessário, eu não acho que eu apanhei de graça, não. Eu acho que todas as vezes que eu apanhei... Você sabia exatamente, a cada tapa que você levava, você sabia exatamente por que você tava levando. Eu sabia! Sabia! Aí, isso aqui é por causa disso. Não, esse aqui é por causa que eu respondi. Tô ferrada, porque eu tô sempre errada. Aí tava, né? Não se responde pai e mãe, gente. Isso é o nosso princípio básico. Eles estão em evolução. Mas depois que a gente virar adulto, a gente tem que voltar atrás, pedir perdão e a gente tem que perdoar cada não etapa é só que a pai gente... e mãe, né, Chay? Não se responde professor. É, exatamente. Eu sou daquela época, como a sua também, com certeza, era um respeito pelo professor absurdo, que nós que os nossos pais faziam a gente ter, né? Eu tinha medo dos meus professores. E não era pouco. A hora que eles olhavam assim, eu já tinha medo. Entendeu? Imagina. Tudo bem que uma vez me jogou um apagador. Super normal. Era normal. Na minha cabeça, porque eu também era terrível na escola. Nossa senhora, eu gostava de conversar. Então assim, mas a gente tinha um respeito, né? Muito. O que hoje, muitas vezes, não existe mais, em alguns casos. Eu acho que tá faltando muito limite pra tudo. Né? Falta limite. Todo mundo gosta de limite. A criança gosta de limite, o namorado, a esposa. Todo mundo, gente. A nossa regra, ela tem que ter. Tem que ter esse limite. E as nossas crianças não estão tendo. E, infelizmente, eu acho que um pouquinho... eu acho que a mulher... ela tá tomando uma responsabilidade que não deve ser tomada da forma que nós estamos tomando. Porque nós quisemos ser as empoderadas, as fodas, as isso e aquilo, e continuar querendo ser a mãe maravilhosa, incrível, a esposa incrível. Gente, calma, respira. E mas como é que faz? Nós somos a base disso tudo. Vamos cobrar os homens as coisas que eles devem fazer. Se nós vamos continuar sendo mulheres maravilhosas, empoderadas, nós temos que fazer com que os homens sejam também. Por exemplo? Eu acho que os homens andam muito... Fale, Chay. Eu ia usar a expressão banana, gente. Os homens estão sendo muito bananas? Eu acho, mas você sabe por quê? Nós estamos tomando muito o lugar dos homens. A gente tá tomando todas as responsabilidades pra nós. E aí, né? Gente, eu concordo com você. Quando eu falo pras minhas amigas ou clientes e tudo, cara, eu falo o seguinte, o homem, ele precisa continuar sendo provedor. Ele precisa continuar sendo provedor da casa. Por quê? Porque sem uma mulher foda, não existe um homem foda lá no trabalho. E o pai nunca vai ser a mãe. Nunca. A mãe vai ser sempre a mãe que toma conta. É a mulher que vai tomar conta de tudo que acontece dentro da casa, pra casa girar, pra casa tá limpa, linda, maravilhosa. Pra empregada saber o que ela tem que limpar, o que ela tem que comprar. O homem não faz isso. O homem não faz isso. E a mulher não quer um homem desse. A mulher não quer sair pra trabalhar e ter um cara dentro de casa. Ou, se vocês conhecem, me apresentem. Que eu não acho que tem. É isso aí. Mas, como mudar essa situação? Porque, na verdade, é uma evolução que foi vindo de sociedade. E, na verdade, também, eu acho que é muito culpa nossa, né? Porque eu falo por mim. Eu sou muito independente também. E eu sou daquela assim. A hora que eu penso, eu não peço, eu faço. A hora que eu vi, eu já fiz. Aí eu falo, pô, eu podia ter pedido, né? Não, eu já fui lá e fiz a situação, entendeu? Então, assim, é responsabilidade nossa, porque nós estamos trazendo tudo isso pra nós. Eu trabalho, daqui meu filho, já que eu já cuido, já faço isso, já resolvo. Então, você não acha que a culpa é nossa? Eu acho. Somos nós. Entendeu? Eu acho que nós precisamos tomar o nosso devido lugar. Por quê? O nosso devido lugar, quando eu digo, é o seguinte. Você quer ser uma mulher foda, você quer ser a mãe. Nós podemos ser tudo? Podemos. Mas você vai tomar conta do ponto de
o seu filho ser criado por outra pessoa, você vai ficar feliz com isso? Você vai tirar um tempo para você cuidar do seu filho? Então, assim, eu acho que tá faltando nós olharmos para nós, porque os homens não vão fazer isso. Eles não vão fazer. Se a mulher não parar para pensar o que ela quer fazer, como ela quer ter a vida dela, e essa vida, ela pode ser essa loucura, ela pode ser com filho, sem filho, ela pode ser sem marido, mas você vai ficar feliz? Você vai realmente admitir que você quer isso? Ou você quer ter uma família de margarina e não tem peito para falar, é isso que eu quero? Porque eu acho que falta muito isso. Porque todas as mulheres que a gente conversa, principalmente depois que a gente atingiu um nível financeiro independente, nós procuramos um cara que seja financeiro independente também. A gente não quer um cara encostado. Entendeu? E do mesmo jeito que hoje a gente acha um monte de homem encostado, sempre teve um monte de mulher que era encostada. Os homens, muitas vezes, os meus amigos vêm falar disso hoje, mas isso sempre existiu. O que acontece é que agora nós temos condição de ter um cara encostado se a gente quiser. Antigamente era só o homem que tinha essa condição. E se você Porque era o perfil que a sociedade traçou, né? Exatamente. A mulher dona de casa, o homem saía para trabalhar e a mulher cuidava da casa e dos filhos. Ou seja, isso foi mudando, foi evoluindo, o que não é ruim. Porque eu acho que tem que ter essa igualdade. Você pode muito bem trabalhar num lugar, numa vaga que é de um homem, trabalhar é tudo certo. Porém, precisa equilibrar essas responsabilidades, né? Eu acho que o homem não tá preparado para isso. Não tá. Nós fazemos isso. Nós podemos ter tudo isso, tudo mais. Se você tiver se você e seu marido tiver uma reunião no mesmo dia, importante, igual, sabe, em empresas distintas, quem é que vai buscar o filho? Você não vai falar para ele, vê lá como que você vai fazer. Nós deveríamos fazer. Porque do mesmo jeito que ele vai jogar na nossa mão, para falar, vê o que você vai fazer, o homem tem que fazer. E muitas vezes somos nós que já resolvemos. Amor, já liguei pra fulana. Deixa o cara fazer. Deixa o cara resolver. Mas assim, eu vejo assim também, porém eu vejo que tem mulheres que fazem essa divisão de tarefas com os homens. Tem exceções, vamos dizer assim. Por exemplo, o meu caso, hoje eu tenho guarda compartilhada. Uhum. Tipo, é uma coisa que não só eu, em conjunto, nós optamos, porque eu prezo muito mais dividir as responsabilidades e os filhos conviver com os dois do que eu pegar uma pensão, ficar tudo nas minhas costas, a responsabilidade dos filhos, que não é só minha, eu não fiz sozinho, entendeu? E ficar com o dinheiro lá e pagar, e às vezes, geralmente, a pensão é uma merreca também, né? Que não dá pra nada. Nunca dá. Entendeu? Ou se dá, eu também conheço muitos casos que a mulher ganha muito mais e se mantém também ali da pensão. Tem os dois lados. Vamos dizer, mas assim, eu prefiro dividir responsabilidades. Quanto custa as crianças? X. Cada um paga isso, paga aquilo, paga isso. Vai, só que, porém, é uma semana com o pai, uma semana com a mãe. Então, a semana do pai, se vira neguinho nos 30, leva pra escola, busca alimentação, tarará, tarará, tarará. Voltou comigo. É a minha Mesma responsabilidade. coisa. Se eu tiver um evento que eu tiver trabalhar, eu tenho que me virar por aqui. Entendeu? E assim, isso pra educação do filho, pelo menos no meu caso, foi a melhor escolha. Quantos anos seus filhos tinham quando você se separou? O Bernardo tinha 4 anos e a Sofia tinha 12 anos. Pra criança de 4 é um pouco mais dependente, né? Com 12 já fazia muito mais coisas. O Bernardo sofreu mais. O Bernardo, eu vejo isso assim. Só que ainda assim foi o melhor. Porque é a convivência, né, Chay? E a responsabilidade. Eu acho que assim, os dois precisam ter. Tanto casado. Se você tá casado, Tanto casado ele tem quanto que buscar na escola sim, ele tem que acordar e fazer o café da manhã lá junto enquanto você tá arrumando as crianças. Aham. Se vira, é um conjunto. Senão também o casamento não dá certo. Mesmo se Entendeu? ele sustentar a maior parte Mesmo de casa, se né? sustentar. É divisão de tarefas, entendeu? Só que na separação, eu também enxergo assim, eu sou uma defensora da guarda compartilhada. Eu vejo por quê? Porque no meu caso deu certo. Entendeu? Deu muito certo. Às vezes as pessoas me questionam muito. Ah, você não... Ah, mas nossa, esse vai e vem das crianças. É maravilhoso.
Porque as semanas que eles estão comigo, eles já sabem a nossa rotininha, tudo certo. Tem o quarto deles, tem as coisas deles, a gente aproveita ao máximo. Quando tá com o pai, tem o cantinho deles, tem as coisas deles, estão com os avós do outro lado, com os tios. Coisa que quando você não tem essa guarda compartilhada, eu tenho um exemplo, inclusive, próximo de mim, eu não posso citar o nome. Tem um distanciamento. Entende? O pai acha que é só pegar pra passear, né? Não, pra pegar. Mas nesse caso meu, entra uma alienação parental pela mãe. De usar o filho contra o pai. Entendeu? E aí eu vejo o quanto que é. Justamente por quê? Porque envolve dinheiro, isso, aquilo. E aí o filho vai ficando mais longe ainda do pai. Entende? Então, assim, por isso que eu defendo guarda compartilhada. Então, e eu penso assim, ó... Mas o que acontece? A guarda compartilhada, você sempre trabalhou. Sim. E pro casal que tem a guarda compartilhada, mas eles construíram as coisas juntos, mas acabou ficando tudo pro nome do pai, ou o cara que já quem é o cara que tem dinheiro, quando separa. Como é que vai ter essa guarda compartilhada se a mãe ficou por conta só da família? Aí, então, no meu caso deu certo porque eu já tinha essa independência. Porque aí que tá. A nossa independência, ela inclusive diminuiu casos de violência doméstica. Não só agressão, a agressão psicológica também, que é até tão ruim quanto uma agressão física. Então, assim, é por isso que eu sou muito defensora da nossa independência. Mas eu acho que a mulher hoje, no desespero, eu acho que nós estamos casando muito mal. Eu acho que as mulheres estão desesperadas e estão casando. Ou, às vezes, procurando o cara que tem mais condição do que elas, pra poder ter essa tranquilidade e não ter essa loucura que a gente tem. Não é tranquilidade nenhuma. Não é. Porque a menina que casou com o cara e construiu tem a mesma briga. Então, eu acho que o que falta de verdade somos nós tomar a rédea disso tudo e falar assim, ó, vai ser desse jeito. Porque o nosso comando, ele tá desenfreado. A mulher, ela consegue o que ela quiser. E ela precisa entender isso. Então, o casamento, ele vai ser X, Y, Z. Somos nós que damos o comando. Gente, não tem essa, sempre vai ser. Então, olhe pra você, olhe pro seu casamento, que nada mais é do que um negócio, e tenha tudo muito bem acertado. Só que eu estou falando isso com quase 40 anos. Se você casa com 20, 25, você precisa ter uma mãe, um pai que te orienta dessa forma. Entendeu? Que fala, filha, calma, respira. Por quê? Porque as crianças hoje... Eu olho pra uma criança hoje de 18, 19, 20 anos, eu vejo uma criança. E elas já estão casando, elas já falam de ter filhos, já falam de não sei o quê, sem a menor base, gente. E isso tá acontecendo com as mulheres da minha idade também. Então eu falo, vai para onde? Vocês continuam aceitando um casamento de merda sendo mulheres independentes. Sabe? Então eu acho que falta essa clareza da mulher com ela mesma. E eu acho também que se perdeu muito o amor. Tudo tá só um negócio. Eu acho que... Por isso que tá tudo muito invertido hoje. Meio de cabeça para baixo, confuso. Porque assim... Se não der certo, largo. É tudo descartável. Antigamente não. Por que nossos pais ficaram a vida toda? Os meus pais estão há 30 e poucos anos juntos. Entendeu? Porque primeiro vem o amor. Né? O companheirismo, a cumplicidade. É aquela coisa assim, você não vai terminar por uma bobeirinha. Não. Entendeu? Você vai amadurecer, você vai ter diálogo, você vai conversar, vão evoluir juntos. Hoje não. Hoje, quantos casais? Pandemia. Nossa. Quantos se separaram? Eu falava, mentira. Entendeu? Tipo, e se separaram. Porque a hora que foram conviver mesmo ali... Tipo assim, não tinha mais aquele sentimento como predominante dentro da relação, dentro da casa. E nunca teve. E só conseguiu ver quando realmente precisou estar junto. Estava camuflado. Então, se não tem... Pra mim hoje, a base de um relacionamento duradouro e maduro é o amor. Depois vem todas as outras coisas. É um negócio? É um negócio também, eu concordo com você. Entendeu? Porque você tem que olhar, óbvio, como... Porque hoje na verdade, hoje nós temos esse poder, né? Antes não era. Antes não era. Inclusive, até antes dos nossos pais, os casamentos eram arranjados, né? Também. Só que falta isso hoje, eu vejo. Então, por isso que hoje é muito mais difícil, tem todos esses casamentos errados. Às vezes, por exemplo, igual você comentou, o desespero. Tem mulher casando no desespero porque, tipo assim, acha que, eu tô com 40 anos, eu tenho que estar casada.
E aí vai arrumar filho com qualquer um. É, exatamente, o desespero de, não, gente, tá tudo bem se você não tiver filho, você ser livre, leve e solta, fazer o que você quiser da sua vida, não é o que a sociedade impôs anos atrás. Eu acho que nós precisamos nos unir mais. Eu acho que a mulher não sabe do poder que nós temos na mão. Gente, pros homens, continuam praticamente tudo do mesmo jeito, só que de uma forma mais fácil. Hoje nós fazemos tudo. Hoje a gente continua sendo uma mãe foda, continua sendo uma esposa foda e a gente divide as contas ainda. Não tô entendendo. Nós estamos achando que nós estamos inteligentes e não estamos, gente. Ai, eu já evoluí, véi. Eu, casando, divide todas as tarefas. Não quero nem saber todas as Eu quero dividir as tarefas, eu não quero dividir as contas, quero que eles pagam. Não, nisso eu sou mais resolvida, Chay. Tô brincando. Pra mim tá tudo certo dividir. Claro, se tiver, eu falo assim, um agrado, por exemplo, uma surpresa, eu acho legal o homem surpreender a mulher. Como também a mulher surpreender o homem. É uma situação de carinho. Mas uma aí é o amor. É o amor. Entendeu? Que ele tem que isso é básico, né? Sim, é a base. Exatamente. É a base. E a mulher, ela tá muito preocupada ainda com a sociedade. Eu quero saber quem é a sociedade, né? Será que a gente já se perguntou quem que realmente eu tô preocupada? Quem que é a sociedade com esses julgamentos, né? Entendeu? Os julgamentos, eles são muito mais internos. Quem impôs essa lei do que você tem que seguir, né? Entendeu? Eu devo ser sem lei. Não tenho. Olha, eu lembro como se fosse hoje, quando eu tinha 19 anos, a primeira vez que eu briguei com meu pai pro meu namorado poder dormir em casa. Quanto tempo mais longo você namorou? 5 anos, quase 5 anos, 4 anos e pouco. Bastante. Namorei bastante. E não deu certo por quê? Nossa, esse relacionamento foi um caos. Você tinha quantos anos? Agora foi meu último relacionamento. Tinha 25. Nós namoramos até os 28, mais ou menos. Não, eu cheguei dos Estados Unidos e namorei ele. Eu tinha 24. Comecei a ficar ele com 23. Com Era 24. nova ainda, né? Era. Muito imatura. Ainda, Louca, minha poucos filha. anos, Batia nele nos rolês. Ai, meu Deus. Era uma guerra louca, minha filha, louca. Você acredita? De polícia e tudo mais. Sério? Era. Não, mas hoje você evoluiu. O quê? Hoje eu não quero nem namorar. Se eu posso ser desse jeito, Deus que me livre. Tá louca. Era louca. Mas assim, ó, é o que eu falo. As pessoas, elas têm o poder de tirar tudo de bom e de ruim que a gente tem. E esse cara é um cara muito legal, sabe? É uma família maravilhosa, é um cara super legal. Mas ele teve o poder de tirar tudo de ruim que a gente tem. Porque eu realmente fui uma pessoa péssima, sabe? De bater mesmo nele. Hoje você reconhece, tanto que você foi errada. Muito. Mas na época eu também sabia. Entendeu? Só que uma das vezes que foi muito grave, que eu bati nele mesmo, que ele fez boletim de ocorrência e tudo, foi sério. Foi sério. E ele não reagia? Nunca reagiu. Mas porque se fosse o contrário, ó, nossa, ia ser lei Maria da Penha. Não tenha dúvida. E não sei o quê. Agora você podia bater nele. É errado. Se eu tiver um filho homem, eu vou falar 10 cacete, depois a gente resolve. Porque era feio. Mas é porque ele que me irritava. Era, nessa vez. Mas olha pra você ver como é muito grave, gente. Eu só percebi tudo que acontecia há uns 5 anos atrás, Ju. 5 não, uns 3 anos atrás. O quanto era abusivo. Tanto o meu quanto dele. Você foi a entender e analisar todo o seu relacionamento. Eu fui, depois da terapia, né? Que eu comecei a fazer terapia recentemente, né? Já tem 10 anos que a gente largou. Tinha uns 28, mais ou menos. Uns 8 anos, mais ou menos. E aí eu vi o quanto era abusivo e era agressivo. E a gente saiu da delegacia e ele tava me esperando do lado de fora do portão. Me pediu perdão e tudo, a gente beijou e acabado de apanhar. Tinha acabado de apanhar. Ele fez o boletim de ocorrência e tava lá fora te esperando pra poder... O delegado não se conforma até hoje, ele brinca. Ele me vê nos lugares, ele brinca. E dali a gente foi embora juntos. Mas depois não aconteceu mais com nenhum outro. Não, tá doida, não quer saber disso pra minha vida mais não. Nem os outros antes dele eu não batia. Não batia só meu Deus, nele. Batia. Personal e todos bombado, forte. Você acredita? Mas depois, os relacionamentos que você arrumou agora, depois mesmo que não foram namoros tão longos, você veio amadurecendo. Sempre, sempre. E aí eles, eu brinco assim, ó, eles vão durar cada vez menos. Vão o quê? Durar cada vez menos.
Hoje eu me sinto mais... Não, eu não me acho intolerante, mas eu não acho certo a gente suportar coisas erradas. Por exemplo? O outro cara que eu tive um relacionamento depois desse, a gente fazia 3 meses. E ele dormiu na minha casa de domingo pra segunda. Nós fomos num evento na segunda-feira, à noite, onde ele sempre ia, porque é uma festa que tem em Franca. E ele foi, e a minha mãe ia, porque era uma festa de gente mais velha. Ele sempre encontrava minha mãe lá, ele sabia que eu ia, ele chegou com outra menina de mão dada. Depois de dormir na minha cama e ter acordado 3 horas da manhã. Isso foi em 2014. Mas você tinha acabado de conhecer também. Fazia 3 meses que a gente ficava todos meses. os dias. Uhum. A gente ficava direto. Eu achava muito mais que ele era o homem da minha vida. Eu achava muito mais que ele era o homem da minha vida. Esse relacionamento foi super legal. E eu não perdoei ele. Não é que eu não perdoei, eu não volto e não volto mesmo e tá tudo certo. Entendeu? Então, assim, não é legal. Eu acho que antes eu tolerava mais. Hoje eu consigo analisar quando eu era intolerante e o quando eu acho certo ou não as coisas. Porque eu acho que a palavra ficar, eu acho que estragou demais todos os relacionamentos. Hoje é tudo muito fácil, Tá né, errado. Chay? Hoje você... Tô ficando com 10? Tô ficando com 6, com 8? Como assim, gente? É errado. Isso pra mim não dá certo. Isso não existe na minha boca. Olha a volta que a gente deu. Ju! Gente, Vai ter a mulherada ama podcast. isso. A gente saiu de uma... Mas é muito legal. Eu acho que o Pô de Mulher é justamente isso. É a gente expor nossas visões, falar abertamente, até para que as mulheres que estão assistindo... sei lá, de repente tirem algum proveito, né? Com certeza. Concordem ou não concordem, né? Porque Ensine também, né? ensinem, Ensinar, exatamente. falar. Depois nós vamos pôr um corte, assim, seu bem polêmico no Instagram, pra toda mulherada opinar lá no Pô de Mulher. Quero só ver. Ô, Chay, mas assim, eu acho muito legal essa sua personalidade. No entanto, eu acho que um dos motivos daqui no Pô de Mulher é justamente uma sua história de empreendedorismo, mas essa personalidade forte que você sempre teve, né? De ser o que você é, ponto final. Tá um pouco preocupada com o que as pessoas estão falando. Óbvio, eu discordo de várias coisas aí que você falou da sua evolução, né? Aham. Bater no namorado. Lógico. Né? Responder pro pai e pra mãe, mas que você aprendeu, que você evoluiu. Então, assim, você errou. Mas você aprendeu. E nós vamos continuar errando sempre, né? Só que nós não podemos repetir os mesmos erros, né? Papai e mamãe sempre disse isso, né? E eu acho que a evolução é isso. Nós sempre vamos errar. Inclusive na nossa empresa, né? E eu não vou ficar olhando para os erros do passado. Eu olho, aprendo e sigo o caminho. E eu acho que é isso que nós devemos fazer sempre. Ficar lamentando não vai te trazer nada de volta e não vai te fazer mudar. E assim, depois de toda a trajetória, né, da Chay, e a gente tá falando que você foi trabalhar no Espírito Santo, que a gente tinha conversado, que foi quando de lá você foi transferida para Ribeirão Preto em 2016, 2017, e foi onde você realmente descobriu o seu amor pelas unhas. Em 2016, eu tentei achar aqui em Ribeirão profissionais para continuar fazendo a manutenção do meu alongamento. E eu passei em 8 salões e não consegui achar nenhum salão que fizesse da forma que eu estava acostumada. E nessa época você estava em Ribeirão já por essa empresa Por que essa você trabalhava. Exatamente. E aí, quando eu vi a oportunidade eu falei, gente, eu fui no shopping. Aí a profissional o salão me pediu R$400 para fazer a manutenção do meu alongamento em 2016. Eu falei, deve ser maravilhoso, né? Cheguei lá, ela não conseguiu fazer meu alongamento. Ela tinha tido um curso pelo YouTube. E aí eu peguei, cara, fiquei chocada com aquilo. Chocada com aquela informação. Falei, não é possível. Aí eu falei, vou fazer um curso. Vou fazer um curso que se der certo e eu cobrar metade disso, eu consigo viver tranquilamente. E aí você fez o curso. E assim eu fiz o curso. Aí fiz um curso básico em Franca, depois eu fiz um curso de quase 20 dias em São Paulo, em dezembro. Já cheguei de São Paulo fazendo unha. Aí no final de janeiro de 2017 eu pedi demissão da minha empresa do Espírito Santo. Ficou só com o atendimento das unhas. Fiquei só com o atendimento das unhas. Atendi aqui, atendi em Franca, atendi em Ibiraci, que a família da minha mãe é de Ibiraci. E aí fiquei quase 3 meses nessa loucura.
Já em fevereiro eu comecei a atender 5h30 da manhã. E aí, em abril, mais ou menos, aí eu parei e fiquei só aqui em Ribeirão. Abril de 2017, fiquei só por conta de Ribeirão e nunca mais parei. E de lá pra cá você só veio crescendo, né? Graças a Deus. E a gente nota assim, sempre estudando, sempre evoluindo, né? E hoje você tem um lugar e uma equipe. Exatamente. E eu falo que o maior desafio de tudo isso aí é ter uma equipe. Eu acho que pro empreendedor, independente do tamanho que ele é, com certeza formar equipe é a nossa Boas parte. pessoas do seu lado, né? Porque se não tiver isso, você não se sustenta, não Você não sustenta sustenta. e você não cresce. É. Não tem base. Assim, ó, a cabeça do empreendedor também evoluiu muito, porque até uns anos atrás, eu acredito que deva ter ainda, mas o patrão, ele também não queria que o funcionário ganhasse bem. Eu já passei por empresas que são assim, entendeu? Não sei como tá hoje, mas quando eu era menina, eu sei que não era, porque eles cortavam nossa comissão quando a gente começava a ganhar dinheiro. E aí hoje eu olho e eu falo, eu já paguei muito mais do que eu pago hoje para as meninas, que hoje eu não pago, hoje a gente trabalha em parceria. E eu Trabalhou, vejo, ganha. trabalhou, ganha. E aí eu falo assim, não é sobre ganhar bem, é sobre gerir pessoas. E isso, eu acho que essa gestão de pessoas é o ponto-chave de qualquer negócio. É você ter cuidado e olhar para o outro. Como eu aprendi com as mulheres que são as minhas clientes. Porque eu aprendi demais. A terapia me ajudou a evoluir muito, com certeza. Mas o que eu cresci com cada história de mesa também. Muitas histórias. Muitas histórias. Muitas. E que você acabou, tipo, na verdade, trazendo algumas coisas de ensinamento para sua vida. Ju, tudo. O que é bom e o que é ruim, ele sempre tem que te trazer algum tipo de ensinamento, né? E eu ouço ainda. E hoje eu consigo me posicionar diante de uma coisa que eu não concordo de forma mais educada. Antigamente. Gente! Antes da pandemia, eu acho que eu era maluca. Maluca. Tipo assim, não parava pra ouvir, sabe? Todo o conteúdo da história que a pessoa tava me contando. Hoje eu continuo falando do mesmo jeito, pensando do mesmo jeito, mas com mais amor. Né, com mais empatia, porque às vezes o outro é um ser humano desprezível, porque às vezes também alguém não olhou pra ele no passado, né? Que é o que eu acho que acontece quando a pessoa é muito rebelde. E tá aí a história do... Como que chama o filme? Que Do filme? palhaço, gente. Meu Deus, agora eu quero saber que filme que é, ué. Nossa, Ju, mó famoso do ano passado, todo mundo assistiu. Do palhaço? Vitor é bom pra cinema. O filme do palhaço. Gente, que o cara saiu... Ai, vocês vão dar risada na hora que você ver, porque é de, tipo, super-heróis e eu sou péssima com isso. Ah, o Coringa. O Coringa. O Coringa, não é palhaço. Sim. Entendeu? Então, assim, ó, quando a gente olha pra história triste dele, gente, aquilo é uma psicologia que a gente deve olhar pra tudo que acontece à nossa volta, né? Tudo é educação. Tudo é educação. Não adianta. Se a pessoa ela teve uma boa educação, ela vai seguir com essa boa educação. Se ela cresceu numa família desestruturada, num ambiente desestruturado, passando dificuldades, revoltado, é automático que ele... claro que tem exceções, né? Lógico. Mas tem muitos que não adianta. Você vai seguir. Se você teve uma educação errada aí, sem valores, por exemplo. Exato. Vai ser uma pessoa egoísta, uma pessoa que vai trapacear, que vai olhar pro outro sem compaixão, sem nada, e querer fazer algo de errado. Não adianta. Exatamente. Não dá. E assim, hoje... Eu acho que depois... gente, eu falo assim, ó, a solução do mundo era isso, né? Mulherada tomar consciência disso tudo e fazer todo mundo fazer terapia, né? Porque a terapia, eu vou ainda na terapia, mas eu acho que depois ela vem por frequência. Porque tudo que eu aprendo na terapia, que é bom pra mim, eu vou passar também pras mulheres na minha mesa. Gente, ela passa mesmo. É porque a unha, ela demora mais, entendeu? Ela vai mais ou menos 1h30, né, Chay? 1h30, 2 horas. Então, 1h30, 2 horas você sentada lá, você conversa da hora que você senta, da hora que você vai embora. E aí, você imagina que rola todos os tipos de conversa. E aí é meio que uma terapia com a Chay, entendeu? É mesmo. Porque ela
Dá na lata, ela fala. E é isso aqui, ó. Do jeito que ela tá saindo aqui no podcast, ela é trabalhando, Essa sou eu. entendeu? Essa é ela, entendeu? E é mesmo. Olha, eu escutei uma coisa no final do ano absurda, 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 absurda. A cliente falou assim, ela queria passar um esmalte um pouco mais escuro. Ela queria passar um esmalte claro. Eu falei assim, pelo amor de Deus, vai de vermelho, seu vestido é preto, não sei o que, não sei o que. Ela falou assim, nossa, mas aí eles vão achar o quê? Que eu sou uma prostituta. Porque ela ia passar um esmalte vermelho. Mas era o quê? Um evento de trabalho? Era um casamento. Meu Deus. É. São as crenças, né, Então Chay? só que aí eu... Nossa. Olha pra você ver. E o que, um eu tenho até esmalte. medo do que você falou na hora pra ela. Se bobear, ela saiu sem esmaltar a unha. Ela saiu de pacote fechado. Tá vendo? Ai, tinha certeza. Tá, mas o que você falou pra ela? Eu falei, você está de frente da maior prostituta que você pode conhecer na sua vida. Eu só uso esmalte vermelho, eu amo, falei pra ela. Não, mas não foi isso que eu quis dizer. Não sei. Eu falei, ó, calma, respira. Foi isso que você quis dizer. Respira que você já pisou no meu calo. Respira. Falei assim, ó, foi isso que você quis dizer, mas porque você trouxe isso do seu passado. Essa não é você. Você precisa aprender que para nós sermos pessoas de respeito, nós não temos que usar um esmalte claro ou escuro. Nós não temos que usar uma roupa longa. Ou você não conhece nenhuma mulher que usa longo e trai um marido, ou um marido que é uma cara de santo e trai a mulher. Aí nós começamos a falar tudo isso aí. Ela ficou mais assim, ó, desolada. Falou que me amava, que não sei o quê, que não foi isso que ela quis dizer, que eu ensinei muito pra ela. Esse papo realmente rendeu 1 hora. Foi uma sabe? terapia. E foi. De uma forma... Ela evoluiu ali, com Tomara. certeza. E aí que tá o julgamento da mulher sobre a outra mulher, entendeu? Cara, eu abomino se a mulher sai com um cara que é casado, ou comprometido, ou o homem sai com uma mulher comprometida. E ainda assim eu não acho que a gente deve jogar pedra. Nós não estamos na pele do outro, nós não temos que julgar o outro, entendeu? E principalmente as mulheres. Por que eu vou julgar a Anitta, se a Anitta é solteira e tá transando com todo mundo? O corpo é dela, cara. Deixa a pessoa viver e fazer o que ela quiser. A vida é dela. A vida é dela. Nós temos que trazer isso pra nossa vida, sabe? Se os casais estão felizes, tendo um relacionamento a 3, a 4, a 5, que se dane, que eu acho um absurdo. A vida não é minha. Não tá me atingindo. Então, eu acho que essa preocupação com a felicidade do outro faz a mulher esquecer de ser ela mesma e ser feliz com ela mesma. Profundo, hein? É o famoso cuidar da própria vida. Exatamente. Sabe? Então a gente precisa se unir. Cara, a mulher não quer namorar, não quer ter filho, quer ser só fodona no trabalho, deixa ela. Quem falou que você tem que casar e ter filho? E quantas vezes eu já não escutei? Mas ela não vai ser feliz se ela não tiver filho. Sabe? É umas crenças. Minha filha, espera quando a Chay desaparece pro Rio de Janeiro. Você vai ver se ela não é feliz. Né, Chay? Não é, gente. Quando você chega lá, ela tá escutando Bossa Nova no salão. Aí você fala assim, nossa, a Chay já tá com saudade do Rio de Janeiro. Eu tinha chegado do Pará, hein? Tava ouvindo até um carimbó. Agora eu tô super da Bossa Nova, bem. E são fases que a gente não tem essa de ter essa felicidade. É o que eu falo, eu quero super achar um cara que é super legal, se for pra ser mãe, pra gente ter filhos, de comum acordo e tudo mais. Mas nada que eu tenha a menor dúvida. Mas você não acha que esse seu jeito afasta os homens? Não tenho a menor dúvida. Mas aí entra a parte que a gente fala. O que você quer? O que eu, Chay? Ou o que... Não, por exemplo, porque afasta. Então, o que você quer? Seguir com esse seu jeito e, assim, 1 hora encontrar alguém que realmente seja do seu jeito e respeite como você é? Quando você fala o meu jeito, você tá se referindo a quê? Ao seu jeito independente. Porque hoje, como nós mulheres, voltando um pouquinho do que a gente falou, essa independência, essa coisa da gente ser pra frente, evoluída, os homens têm medo. Tem. Não todos, mas A maioria tem. Eles não querem. Muitos querem uma mulher submissa, entendeu? Não assim, submissa no sentido assim, eles gostam de ter um certo domínio, né? De falar,
Ai, não sei como é que eu vou me expressar, mas, por exemplo, essa coisa de se eu quiser amanhã ir pra tal lugar, eu pego as minhas coisas e vou. Você é assim, Uhum. entendeu? Então, quer dizer, se você, óbvio, quando você tá namorando, você conversa e tudo mais, mas assim, não tem nada que te impeça. Porque financeiramente você paga as suas contas, você mora sozinha, você tem a sua liberdade. E assim, isso muitas vezes assusta os homens. Porque às vezes eles querem assim, uma mulher mais submissa no sentido de companheirismo mesmo, de não, eu não vou viajar se não for com você. Eu não vou fazer isso, não vou por você. Não, qual que é o problema de você? Não é porque você vai fazer uma viagem, você vai fazer alguma coisa errada, por exemplo. Então, mas assim, ó, eu acho que é muito mais a maneira de falar e posicionar do que ser em si. Porque quem me conhece de verdade sabe o quanto eu sou companheira. Mas é a casca, né? É a forma como eu falo, como eu me imponho. Quando eu tive esse relacionamento abusivo, da parte dele, tô brincando. Não, aí era Que foi extremamente abusivo, que era- extremamente exagerado. Que eu era- espero que não seja mais essa Deus Chay me hoje. livre. Não, Já Quando passou. nesse relacionamento, eu tentei mudar muito pra poder dar certo o relacionamento. E foi aí que deu errado, entendeu? Eu tentei ser uma menina que fala baixo, a menina que isso, ou que não bebe, ou que não sei o quê. Cara, não vai, isso não dura. Isso durou 4 anos. Sabe? Não durou 4, acho que durou 1 ano e 1 e meio. Quando o negócio começou a desandar, desandou de uma tal forma que aí a gente estava envolvido e não conseguia largar. Então, hoje, quando eu me posiciono, desde quando eu conheço a pessoa, se ele for um cara muito foda, ele vai ficar, senão ele Você vai sabe partir que eu lembro também. uma vez que você me falou, olha só, ó, das terapias lá na cadeira, fazendo as unhas com a Chay. Que você tinha conhecido uma pessoa e que essa pessoa ela tinha desaparecido depois que ela viu um story seu de um posicionamento. Você lembra disso? Que você tinha feito de alguma situação. Então, ó, isso é polêmico. Essa pessoa hoje tá conhecida em Ribeirão, Tá. hein? Tá. Ó, cara, foi recente, em 2 anos isso. Só foi o último cara que eu fiquei mais tempo. E tá aí um cara que eu fiquei, porque ele tava recém-separado de um casamento de 10 anos. A gente ficou a primeira vez e foi assim, a gente se apaixonou. E ele, Chay, eu não quero namorar, porque eu acabei de sair de um relacionamento e eu nunca fiquei solteiro, mas eu não quero te perder. Eu falei, eu não queria perder ele também. E aí a gente foi ficando. Desde então, desde o primeiro dia, ele nunca deixou de dormir na minha casa um final de semana, mas a gente só ficava. Aham. É tudo muito moderno, né? Não é? Dorme junto todo fim de semana Mas tô e só fica. ficando. Ai, Aí não, eu ele- não tenho. Não tenho paciência pra isso, não, Chay, hoje em dia. E daí, quando eles... Aí, o que aconteceu? Ele, numa quinta-feira, ele sumiu. Na quinta, a gente conversou. Ele sumiu. Não falou mais comigo. Aí, no domingo, eu bebi. Mandei um monte de coisa pra ele, xingando tudo Imagina ele. o que você mandou. E no outro final de semana, foi 7 de setembro. E aí, eu postei foto com um monte de amigos. E aí, ele pegou e fez um comentário. Falou assim, a gente não dá certo. Porque, olha aí, você não tem nenhuma pessoa... com a mesma, falou, característica dele, na sua turma de amigos. Eu não me encaixo nos seus amigos. Nós somos muito diferentes. Então, quer dizer, um cara super bacana, super legal, estudioso, tá desenrolando, sabe? E tem um super preconceito com ele mesmo, pelos meus amigos, de ser diferente sabe? Da posição social dele. Eu não tenho amigo milionário, não, gente. Eu tenho amigo que trabalha tanto quanto eu e tanto quanto ele. Entendeu? Então, assim, é um cara que não estava preparado pra me ter. Não mesmo. Mas aí já é um problema dele. Quem tem que se tratar, quem tem que cuidar é ele. Só que eu não percebi. Por a gente ter se apaixonado, eu não tinha... Na verdade, a gente percebe, né? Depois que você desapaixona, você vê que algumas coisas já tinham acontecido. Mas você deve cortar o mal pela raiz. Aí eu já falo, gente, se ele não queria namorar e eu queria namorar, eu tava ficando com ele pra quê? Errei. Muitas vezes a gente não enxerga, né? Não enxerga, por isso que hoje eu falo, eu corto o mal pela raiz, não quero namorar, beleza, quando você quiser a gente volta a conversar então.
Gente, ó, adorei esse papo. Vamos fazer Chai parte 2. Mas quem quiser a terapia, vai lá no Agenda o horário. Práticas e Perfeitas, senta lá, vai já arrumar essa unha com a Chai, entendeu? Que é isso aqui, ó. Você vai sentar lá 1h30, 2 horas, ó. A conversa é isso aqui. Ó, tem que acelerar logo, porque, gente, eu vou pro Big Brother, hein? Meu Deus! Eu vou pro Big Brother, vocês anotem isso aí, porque essa informação é importante. O Big Brother não vai me perder. Boninho. Vamos fazer esse vídeo chegar até o Boninho, porque na hora que ele assistir esse podcast, ele vai falar assim, meu Deus, é essa daqui que eu precisei dessa casa. Era, gente. Eu quero barraco aumentei aqui, assim, a terapia 2 vezes por semana pra poder ir. Essa personalidade aqui dentro dessa Ó, casa. deixa eu te corrigir. Não tem barraco, tem uma pessoa verdadeira. Não, barraco é modo dizer assim, como você é muito verdadeira, Mas você vai impactar com as pessoas e vai virar aquele barraco, entendeu? Mas não vai ter barraco, não. Eu vou correr dos barracos, já prometi. Filho, meu povo corre atrás de você. Ah, mas aí... Pra virar o barraco. Imagina. Você Aí falou um eu já não me negócio, a pessoa já responsabilizo. vai pro barraco, entendeu? Vai porque eu trago verdades. Muito bem. E vou deixar esse podcast registrado, porque se tiver famosona lá, Maravilhosa. vai viralizar esse podcast aqui, ó, virar notícia em tudo que vai veículo. Ela era assim mesmo. Ó, no podcast dela, antes de entrar na casa, olha já o que ela falava. É. Olha já o que ela... Ela é assim mesmo. Vai ajudar muito, Ju. Chay, obrigada. Eu Obrigada acho pelo que convite, a ideia meu era essa amor. mesmo, era mostrar um pouquinho da sua essência aqui no Pão de Mulher e mulheres verdadeiras, como você foi aqui. Obrigada, Com fico essa muito feliz. personalidade. Obrigada, a gente tem muito que aprender umas com as outras. Empreendedora também, né? A gente nem... É muita coisa pra gente chegar até aonde a gente quer chegar, mas eu tenho certeza que... Constante evolução. Sempre. Sempre. De mãos dadas, nós vamos muito longe. Mulheres, Mas se olha, unam. você vai encontrar seu parceiro. Como eu encontrei o meu. É. Demora, mas você acha. Deus tá preparando alguém muito especial na sua vida. Amém, tenho certeza Que vai olhar sim. pra você do jeito que você é, com a tua personalidade, que é linda, entendeu? E falar, eu sou com essa mulher aqui, ó. Eu também sou foda, igual ela. É, Entendeu? E depois tenho nós vamos... certeza, eu E recebo. depois nós vamos conversar de novo. Tomar cerveja juntos. Isso aí. Um Obrigada beijo. pelo carinho, Adorei. viu, Ju? Muito obrigada, viu? Pessoal, peraí, a sua caneca de presente. gente! É, pra você levar pra você. Então, eu não sabia a hora que você falou. Falei, ai, que lindo, eu amo caneca, gente. É, um Ó. oferecimento da Caneca Itaús RP, pra você levar pra sua casa. Maravilhosa. De recordação. E outra coisa, Coco Chanel. Olha aí, olha a frase. bem. Olha a frase. Uma garota, mulher, deve ser 2 coisas. Quem e o que ela quiser. Estamos falando da Chay, de mim, de todas as mulheres De aí que todas estão nós. assistindo, não é? Isso mesmo, com certeza. Um beijo. Beijo, obrigada, Ju. Obrigada. Pessoal, e terminamos aqui mais um podcast. Até a próxima quarta.